E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam novas perguntas, eu as respondo numa próxima edição e assim a gente vai até o final dos tempos. Desde o início eu já peço então para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para comentar os assuntos que vamos abordar nesse vídeo e deixar o seu questionamento para o próximo. Vamos começar com a pergunta do One 1. Você acha que o possível retorno à Elite em 2021 será como o retorno de Inter e Corinthians, que aprenderam com os erros, ou será como de Vasco e Botafogo, que ainda sofre as consequências até hoje? Juan, obrigado aí pela pergunta. Cara, assim, é óbvio que a gente torce muito para que seja um retorno como foi o do Corinthians e o do próprio Internacional, que conseguiram já no primeiro ano em Série A ter campanhas sólidas, brigar na parte de cima da tabela e nos anos seguintes estar sempre envolvido, né, na disputa por títulos. Mas infelizmente, pela realidade financeira do Cruzeiro, é muito mais palpável a gente imaginar que teremos alguns anos vivendo essa realidade de Vasco e Botafogo, brigando mesmo contra o rebaixamento, do que conseguir uma campanha mágica e já brigar pelo título de cara. Isso é muito improvável. A gente ainda não sabe como será o futebol pós-pandemia, quais serão os reflexos dessa situação nos clubes brasileiros, porque eu acho que muita gente vai passar aperto. É claro que o Cruzeiro, que já estava ferrado, vai passar ainda mais aperto, mas talvez as distâncias na parte financeira não sejam tão visíveis assim no campo, justamente porque todo mundo vai estar no perrengue. E eu entendo que a única forma do Cruzeiro subir com uma base boa e não brigar contra o rebaixamento nos primeiros anos de volta à Série A, pelo menos é o que a gente espera, né, que o Cruzeiro volte à Série A já nessa primeira temporada, que tomara que seja a única temporada em Série B, mas a solução na minha cabeça é realmente conseguir montar uma base com jogadores jovens, jogadores esses que tenham aí uma perspectiva de melhorar no futuro e conseguir subir de nível na próxima temporada. A qualidade da disputa da Série B, por mais que seja muito competitiva, é inferior à Série A. Então o Cruzeiro tem que jogar essa Série B com toda a seriedade do mundo, fazer de tudo para conseguir o acesso sem muito susto e na próxima temporada tem que conseguir jogar ainda melhor, ser ainda mais consistente. Mas em qualquer aspecto que a gente quiser analisar friamente, é quase impossível que o Cruzeiro retorne a um patamar de Série A disputando efetivamente o título, tá? A nossa briga realmente vai ficar numa zona intermediária. O Janderson Ferreira pergunta: você acha que corre o risco de não ter rebaixado da Série A para a Série B e acesso da B para A esse ano? Seria trágico para nós, manda um salve para Amsterdã. Janderson, obrigado aí pela mensagem, um abraço para você e todos os cruzeirenses de Amsterdã. Eu acho que a sua pergunta ela é muito baseada no que aconteceu aí na Holanda, né, que encerraram o campeonato sem acesso nem descenso. Mas aí tem uma diferença básica, que o campeonato holandês, assim como os campeonatos europeus, estão na reta final. O campeonato brasileiro ainda nem começou, tá? Então, a menos que não se possa ter futebol durante todo o ano de 2020, por exemplo, que é uma coisa que todos esperamos que não aconteça e certamente não passa pela cabeça dos clubes, porque meio que seria a falência de grande parte deles. Mas se tiver futebol, não vai ter futebol sem acesso nem descenso. Seja qual for a fórmula de disputa, né, que os clubes pretendem manter a disputa em 38 rodadas, pontos corridos, mas mesmo se fosse necessário fazer alguma mudança, é possível você manter as regras de acesso e descenso, até porque o campeonato ainda vai começar, vai estar todo mundo em pé de igualdade. É bem diferente do que aconteceu na Holanda, por exemplo, porque tinha gente lá prestes a cair, tinha gente prestes a subir e meio que não tinha como realizar os jogos, até por uma imposição do governo. Então creio que essa hipótese a gente possa descartar, tá bom? Se tiver futebol, se tiver campeonato brasileiro, vai ter sim a opção de subir de divisão e também a opção de cair de divisão. O João Pedro Rodrigues pergunta: quem você acha que foi o melhor capitão com a camisa do Cruzeiro, observando quesitos como liderança, raça e ações extra-campo? João Pedro, obrigado pela pergunta. Cara, o Cruzeiro teve muitos capitães aí ao longo da história e é importante a gente observar também que a tarja de capitão no futebol brasileiro, ela não tem a mesma importância que tem, por exemplo, no futebol europeu. Lá o capitão é realmente um cara que é como se fosse um representante do clube, é um cara que tem grande relevância em votos, né, de seleções aí para escolher, por exemplo, melhor jogador do mundo. Até em questões agora como essa paralisação dos campeonatos, os capitães dos times, por exemplo, da Premier League, se reuniram para discutir a questão da redução salarial. Aqui no Brasil, o capitão muitas vezes não tem esse mesmo respeito, essa mesma consideração. O Cruzeiro teve muitos capitães aí importantíssimos na sua história. Acho que a gente pode falar bastante do Piazza, né, que era capitão do clube década de 60, década de 70, o Ademir nos anos 90, o próprio Adilson Batista foi capitão do Cruzeiro. Nós tivemos aí também o Ricardinho, que foi um capitão importante, o Gotardo, capitão na conquista da América, o Nonato, que pra mim é um dos mais representativos. E eu acho bem difícil a gente definir assim quem foi o melhor capitão, sabe?
sabe? Porque, por exemplo, dos últimos anos, né? O Fábio foi capitão do Cruzeiro por muito tempo. Eu não sou muito fã de goleiro como capitão, porque eu acho que o capitão tem que estar sempre ali presente, enchendo o saco do juiz, se fazendo realmente ouvir em dados momentos. E goleiro, quando o juiz olha no meio do campo, tá o goleiro enchendo o saco dele, o juiz já vai dar cartão pro goleiro. E o Fábio nunca teve também esse perfil. É outro tipo de liderança, né? Uma liderança mais silenciosa até. O Henrique, eu acho que a gente pode dizer que foi uma grande decepção na temporada passada, por mais que ele tenha tentado fazer alguma coisa lá dentro do vestiário, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o fato é que não funcionou, né? E no final das contas, aconteceu aquela porcaria com o Cruzeiro. O Léo, eu acho que é um cara que tem um perfil legal de capitão, mas é um jogador que, assim como o próprio Henrique e o próprio Fábio, não é esse jogador de brigar, de ir pra cima, e acho que a grande parte dos torcedores gosta, né, desse perfil um pouco mais combativo aí de capitão. Tem um jogador que eu acho que foi um capitão muito bom do Cruzeiro, embora não tenha sido por muito tempo, que foi o volante Fabrício, cara. Eu, pelo menos, sempre gostei muito do Fabrício jogando, eu acho que ele é um bom volante, apesar de sempre ressaltar como era engraçado ele chutando de fora da área, porque ele chutava 5 bolas por jogo, acertava 4 no placar e de vez em quando uma ia no gol. Mas era um jogador de muita qualidade, era um jogador que claramente orientava muitos companheiros em campo, vestia realmente a camisa do Cruzeiro, defendia o clube. Então, assim, os que eu acompanhei, eu gostei muito do Fabrício, por causa desse perfil mais combativo. Mas se a gente quisesse falar o melhor capitão da história, talvez seria justo a gente atribuir isso ao Wilson Piazza, né? Por tudo que ele representou na história do clube. O Marco Aurélio Galvão pergunta: se o Sérgio Santos Rodrigues tivesse ganhado do Wagner, você acha que teria uma boa administração? Marco, obrigado pela pergunta. É outra questão que é impossível se responder, cara. Porque não tem como a gente fazer conjecturas sobre um cenário que nunca aconteceu, né? Alguém aqui conhece o trabalho do Sérgio Santos Rodrigues enquanto administrador de futebol? Não, ninguém conhece. Mas uma certeza eu tenho: pior que o Wagner não ia ser. Eu realmente acho impossível existir uma administração pior do que a do Wagner, tá? Porque ela conseguiu destruir a moral do clube, abalar a relação da torcida, botar o time na segunda divisão, ferrar as finanças. Assim, foi realmente uma devassa, destruíram o nosso clube. O Cruzeiro tá vivo hoje, eu não sei nem como. Agora, se você me perguntar se eu confio que o Sérgio Santos Rodrigues, por exemplo, se ganhar a próxima eleição, vai fazer um grande mandato, confiar eu não confio. Eu sinceramente não sei. O fato dele ter relação próxima com o Zezé Perrella é algo que me faz manter os dois pés atrás. E se ele realmente for o nosso presidente a partir do dia 1º de junho, o que nos resta é torcer para que dê certo. Agora, botar a mão no fogo por ele ou por qualquer outro candidato é uma coisa que eu não vou fazer nunca, simplesmente porque eu acho que é impossível confiar nessa galera do Conselho do Cruzeiro. Em qualquer um. Pedro Paulo pergunta: você acha que o Fábio, em questão de importância e títulos, está na mesma prateleira do Dida e do Raul Plasman, ou de fato falta uma Libertadores para ele? Pedro, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que com tudo que o Fábio conquistou no Cruzeiro, né, são mais de 15 anos como goleiro titular do clube, títulos brasileiros, Copa do Brasil e tudo mais, inclusive sendo decisivo em vários deles, não dá pra gente falar que falta absolutamente nada, sabe? O Fábio, ele tem uma história gigante no Cruzeiro, é o atleta que mais vezes vestiu a nossa camisa, e não dá pra você apontar assim, falta alguma coisa. Por exemplo, é a mesma coisa você querer diminuir o Dida, porque o Dida nunca conquistou um campeonato brasileiro pelo Cruzeiro. Não dá pra diminuir, cara. O Dida é gigante, na minha cabeça sempre vai ser o melhor goleiro que eu vi com a camisa do Cruzeiro. Respeito opiniões diferentes, isso não é uma discussão, não queiram mudar a minha opinião, que eu não quero mudar de vocês, tá? Porque eu sei que muita gente que considera o Fábio o melhor goleiro da história não aceita opiniões diferentes, mas cada um tem a sua e tá tudo certo, galera. Só que na minha avaliação, por mais frustrante que tenha sido aquela derrota na Libertadores 2009, né, o Fábio meio que fez a parte dele, né? Aquele primeiro jogo contra o Estudiantes, por exemplo, ele pegou pra caramba, né? Infelizmente, os companheiros não fizeram um bom trabalho, o Kleber perde aquele gol debaixo da trave, e no Mineirão todo mundo jogou muito mal, tá? O Cruzeiro fez uma partida horrorosa aquele dia, inclusive o Fábio eu acho que foi mal também no segundo jogo da decisão, mas não dá pra culpá-lo pela falta desse título. E eu acho que cada jogador constrói a sua história, o Fábio construiu a dele, merece todas as reverências, todos os elogios por parte da torcida. É claro que sempre vai ter um crítico ou outro, mas no fim das contas não acho que falte nada pra ele, já é gigante na história do Cruzeiro, e acho que infelizmente esse título o Fábio não vai conquistar, né? Porque o Cruzeiro, por exemplo, provavelmente não vai estar na próxima Libertadores, e quando retornarmos à principal competição continental, o Fábio não será mais jogador. O Rafinha Cabuloso pergunta: você acha que foi uma má ideia vender o Barcos? Rafinha, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que foi uma ótima ideia vender o Barcos, simplesmente porque é um jogador que não estava jogando mais
nada no Cruzeiro. Muita gente olha, né, pro Barcos lembrando única e exclusivamente daqueles 2 jogos contra o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. E ele realmente foi decisivo, marcou gol nas 2 partidas, só que a maioria do pessoal esqueceu que o Barcos fez apenas 3 gols pelo Cruzeiro. E não é que foram 3 gols em 10 jogos, não, foram 3 gols em 24 partidas, tá? Uma média de 1 gol a cada 8 jogos. Você, olha aí para um centroavante do seu time. Você acha que se ele fizer 1 gol a cada 8 jogos, tá bom? Não tá bom? Definitivamente não tá. Essa média do Barcos de 1 gol a cada 8 partidas, ela foi pior, por exemplo, que a média do Sassá e do Raniel, jogadores que nunca também se firmaram como titulares do Cruzeiro. Então, pra mim, a saída do Barcos, ela foi ótima. O Barcos veio, nos ajudou muito pouco, mas nos ajudou na conquista da Copa do Brasil. A gente não pode ser ingrato, mas mantê-lo para 2019 seria um erro. Ele não teria feito nada de diferente do que fizeram Fred, Sassá e todos os demais que tiveram ali fracassando no nosso ataque. E por fim, o Bruno Gontijo pergunta: qual foi o estádio mais top que você já foi e um estádio que você ainda quer conhecer? Bruno, obrigado pela pergunta. Cara, eu gosto demais do Mineirão e sem dúvida nenhuma é o estádio que eu mais gosto de assistir jogo, até porque eu já fui muitas vezes lá, desde o Mineirão antigo, antes de botar cadeira, depois quando botaram cadeira, né, aquelas cadeiras vermelhas que ficava aquele semig no meio do campo, depois agora da última reforma com o novo Mineirão, que eu inclusive acho melhor de se assistir jogo do que o antigo. Respeito a nostalgia de cada um, mas pra mim o Mineirão atual ele é ótimo de se ver jogo, tá? Até porque levantaram o campo, né, aproximaram ele da torcida, fizeram aquelas paradas, e eu acho que é muito bom ver jogo no Mineirão. Mas além do Mineirão, outros estádios aqui no Brasil que eu já tive oportunidade. A Arena do Grêmio, tá? Eu acho que é um estádio bem legal mesmo, bem bonito, muito bom ver jogo lá também. Eu tive no Pacaembu e gostei do Pacaembu, apesar de ser um estádio mais antigo, eu achei bem legal o estilo. A Vila Belmiro eu já assisti jogo lá também, é um estádio pequeno, é diferente, né? Um estádio meio velho assim, mas é bem legal, você fica bem perto do campo. E eu tive no Maracanã também, vendo um jogo do Fluminense contra o Figueirense, eu acho, no Brasileiro de 2015, tá? Eu diria que foram esses os estádios assim que eu conheci e que eu achei mais legal. O que eu não gosto mesmo é o Independência, eu não sou fã de ir no Independência por causa daquela estrutura, né? A gente fica meio em pé, não dá pra ver as jogadas no início, assim. E eu sou uma pessoa que quando eu vou no estádio, eu gosto de ver o jogo, tá? Eu gosto de assistir o jogo em pé, eu gosto de ficar cantando, mas eu gosto de ver o jogo. Eu não gosto de ficar no estádio sem saber o que tá acontecendo lá dentro. Eu jamais serviria pra ser o fubá que fica de costas pro jogo boa parte, tá? Definitivamente esse não é o meu estilo de torcer. Mas assim, um estádio que eu queria conhecer aqui no Brasil, eu posso dizer do estádio do Palmeiras, né, o Allianz Parque, que eu acho que é bem bonito, deve ser bem legal ver jogo lá, dizem que a acústica é violenta, e o Beira-Rio, né, eu tive do lado de fora do Beira-Rio, mas não assisti jogo lá. Gostaria muito de conhecer esses dois, e fora do país, ou nunca saí do Brasil, o estádio que eu mais gostaria de conhecer disparadamente é o estádio do Tottenham, tá? Porque é um estádio espetacular e é o time que eu torço há mais de 15 anos lá na Europa, então é disparadamente o lugar que eu gostaria de visitar um dia. Pretendo ir pra lá, né? Mas até hoje o mais top pra mim é realmente o Mineirão, que tá aqui perto da gente e é onde eu mais fui. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre os assuntos aqui abordados e para fazer a sua pergunta para que eu responda num próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo. Valeu!